Renata, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente virtualmente. Eu espero que você, numa oportunidade próxima, possa estar aqui ao meu lado, sentada, para a gente bater esse papo, porque afinal de contas, falar de cultura é muito importante, fomentar a cultura é muito importante e, além de tudo, conscientizar as pessoas para a importância da cultura. Isso também é de fundamental importância. Um povo sem cultura é um povo sem memória, é um povo que está fadado aí ao ostracismo. Eu penso dessa forma. Muito bom dia, Renata. Bom dia, Leon. Muito obrigada pelo convite. Quero dar um bom dia muito animado aos ouvintes aí do Conexão News. Saudar a comunidade de Mata de São João, da região metropolitana. Saudar a imprensa local, a iniciativa privada local, né? Viu aí no seu intervalo como a uma aderência do comércio local, né? Das empresas, no fomento mesmo à comunicação livre, voltada para um conteúdo tão importante, né? Que você debate aí, dentre eles a cultura, que é o nosso objeto aí da conversa hoje. Então, muito obrigada. Qual é a missão, vamos dizer assim, da Fundação Cultural aqui em Mata de São João? Bom, primeiro a gente estava com um objetivo muito profícuo, vamos dizer assim, né? A FUNSEB, ela é a unidade da Secretaria de Cultura mais antiga, né, do sistema de cultura. Aliás, a FUNSEB ela é mais antiga, inclusive, do que a própria Secretaria de Cultura. Nós temos 47 anos de existência. E nesses 47 anos de existência, a missão da FUNSEB é justamente cuidar do desenvolvimento das artes em todas as dimensões das suas linguagens artísticas, né? Então, nós estamos falando aqui especificamente de artes visuais, audiovisual, circo, dança, teatro, música e literatura. É assim que a Lei Orgânica da Cultura da Bahia nos organiza, a priori, e a estrutura da Fundação, portanto, é também organizada segundo essas linguagens, né, que são pensadas, em termos de política pública, cada uma delas, em suas dimensões de criação, de desenvolvimento, de produção, de pesquisa, de memória, de fomento. Então, pensar as linguagens artísticas, no sentido do seu desenvolvimento, é necessariamente pensá-las numa dimensão sistêmica e altamente articulada com a economia criativa, que, em se tratando de cultura, responde aí por 5% do PIB nacional. Então, a gente está falando de uma área da política pública, de uma pasta, que sim é muito importante para o desenvolvimento do pensamento crítico da sociedade, para o desenvolvimento de uma sociedade que sabe pensar por si e tomar suas próprias decisões. A cultura é importante para que uma sociedade se reconheça sua dimensão histórica e elabore melhor os significados do presente em função da sua história, mas isso tudo não está desvinculado a uma grande capacidade de apoiar o desenvolvimento econômico da sociedade. Porque quando a gente está falando de cadeia produtiva das artes, a gente está falando não somente de atores, de atrizes, né, de circenses ou de dançarinos, mas de uma cadeia que envolve esse espectro, que vai até a minha tia que vende o pastel na porta do set de filmagem, as costureiras que fazem, né, os figurinos com aquele caimento importante para a dramaturgia. Então, a gente está falando de uma cadeia que é altamente complexa, que é a cadeia da cultura, ampla, e que é justamente por ela ser uma cadeia porosa e capilarizada, que a gente entende que ela precisa ser olhada como uma grande oportunidade do país se reconstituir, sobretudo nesse contexto de uma precariedade econômica, social, muito acentuada, muito árida. Então, eu queria só fazer esse adendo para dizer que então, a FUNSEB, dentro da cultura, ela olha especificamente para as linguagens artísticas. E aí tem a ver com o que a gente foi fazer aí na sexta-feira, que foi justamente, aceitamos aí um convite da Fundação de Cultura de Mata de São João, que
nos apresentou aí algumas possibilidades, algumas oportunidades de desenvolvermos conjuntamente ações voltadas para o campo da dança e da música. Né? Conhecemos a sede da Filarmônica de Mata de São João, nos apropriamos um pouco da história, né? Que passa por êxitos e dificuldades daquele organismo. Conhecemos também o intuito da própria fundação de operar um núcleo de instituição da Escola de Dança da FUNSEB em Mata de São João. E esse desejo, né, ele vem a reboque de um reconhecimento muito grande dos agentes da dança no município. Então a gente foi conhecer. Nós temos passeado muito pelo interior da Bahia, né? E a gente tem visto que a pandemia bagunçou, vamos dizer assim, em muita medida, uma organização antiga, e a gente viu acontecer, em muita medida, o retorno, né, de artistas da metrópole para o seu município no interior. Às vezes porque foi cuidar da mãe, que a mãe adoeceu na pandemia, ou foi ficar mais perto da família porque não estava com a produtividade, né, em alta. E essa passada pelo interior de muitos artistas fez com que o próprio interior, naquele momento, recepcionasse aquele agente cultural de uma maneira diferente, como o artista também se viu dentro daquele ecossistema, no seu município de origem, de maneira diferente, né? Capaz talvez de reconhecer que, em função da Lei Aldir Blanc, é possível que a gente opere, né, um sistema de cultura que faça com que as pessoas não precisem se desvincular dos seus territórios de origem. E acho que essa é uma perspectiva importante ao se falar de cultura e de arte, considerando um estado do tamanho do nosso, com 417 municípios. Nós somos um estado maior do que a França. Eu costumo fazer essa comparação porque o desafio é grande. Além de sermos um estado territorialmente grande, nós somos paisagística e humanamente diversos demais. Então, isso torna a nossa cultura, nossas expressões artísticas complexas. Elas têm falas distintas, elas querem, são expressões que têm desejos distintos, né, vamos dizer assim, ambições sociais, e a gente precisa estar atento e valorizar essas expressões. Então, a gente foi aí, para responder a sua primeira pergunta, a gente foi aí em Mata, sentir o cheiro um pouco desse ambiente, entender essas possibilidades, entender quais são os entraves, financeiros, humanos, políticos, e tentar ajudar, mediar e fazer nosso papel, que oferecer à comunidade de Mata de São João, neste momento, a técnica, né, que nós desenvolvemos no âmbito da Escola de Dança da FUNSEB, ao longo de seus 35 anos. Então, a Escola de Dança da FUNSEB tem uma metodologia de fazer do ensino da dança que vem tendo destaque aí há 35 anos. E aí a Mata de São João nos procurou com o intuito mesmo da gente articular um núcleo de extensão da Escola de Dança aí no município. Então, nós fomos fazer as primeiras prospecções aí para o êxito desse desejo. A gente está muito afim de implantar esse núcleo aí. Bom, ótimo, isso é uma boa notícia para a gente, e era justamente essa próxima pergunta que eu iria fazer para você. Dentro dessa perspectiva, a viabilidade técnica, né? A Fundação Cultural do Estado da Bahia, vocês avaliaram preliminarmente a possibilidade da viabilidade técnica dessa cooperação, dessa parceria com a Fundação Cultural de Mata de São João? Sim. Essa fase agora foi justamente uma fase de apurar as condições técnicas. Os núcleos de extensão da Escola de Dança, eles foram criados com o objetivo de descentralizar a proposta pedagógica, né, e a metodologia da Escola de Dança da FUNSEB, como eu falei, que existe há 35 anos.
Né? Então, hoje nós temos núcleos de extensão no Nordeste, fora do Pelourinho, a escola de dança, eu estou aqui na sede da FUNSEB, que fica no Pelourinho, a escola de dança também é situada aqui, mas a escola de dança já opera com alguns núcleos de extensão para a gente trabalhar com comunidades para além, obviamente, deste território. Começamos por Lauro de Freitas, né, tem um centro de cultura vinculado ao sistema da Secretaria de Cultura lá, então tem um núcleo de extensão da Escola de Dança em Lauro de Freitas. Aqui em Salvador nós temos um outro núcleo, além do Pelourinho, no Engenho Vale da Federação e no Nordeste de Amaralina. Temos atualmente, está em desenvolvimento o núcleo de extensão no município de Luiz Eduardo Magalhães, hoje a 800 quilômetros, né, daqui de Salvador, então é um desafio olha a questão geográfica para a gente, né, olha a questão geográfica, e a gente fazer o acompanhamento, né, técnico-pedagógico de uma proposta vencendo 800 quilômetros de distância realmente é um desafio. E estamos agora prospectando aí a Mata de São João, que é uma cidade, né, localizada na região, no que nós conhecemos como região metropolitana de Salvador, mas Mata também incorpora muita influência do Recôncavo, né, da região do Recôncavo, e isso faz com que a cultura de Mata de São João seja uma cultura bem singular nesse sentido, de uma cultura representativa da região metropolitana. Então, a gente, hoje os núcleos de extensão funcionam nessas localidades e a gente está agora prospectando, obviamente, o parceiro local para desenvolver, para desdobrar essa metodologia. Precisa ter essa robustez com a política, conhecimento dos agentes locais, né? E a gente tem conversamos com a equipe lá da Fundação de Mata de São João, que tem um histórico importante de articulação com a cultura local, com o fazer político, com a articulação com a frente privada e a frente pública. Então, são essas sensibilidades que a gente vai apurar e, pelo que tudo indica, acho que Mata vai, em breve, estar recebendo o núcleo de extensão da Escola de Dança da FUNSEB. Você citou alguns aspectos aqui, a gente agora quer abrir um parêntese nessa sua fala, Renata, para valorizar e para citar o papel desse cara, né, que é um diferencial na cultura de Mata de São João, sem sombra de dúvidas. O Gilcimar, que popularmente, a gente carinhosamente, a população de Mata de São João conhece como Cachixi, eu enxergo a figura de um agente cultural, de um fomentador de cultura, um cara que sempre esteve muito ligado e muito preocupado com as questões sociais que terminam sendo um link, né? Essas ações culturais, elas terminam sendo um link para auxiliar pessoas que muitas vezes estão, sobretudo jovens, que estão em uma situação de vulnerabilidade social importante, né? E que precisa de um olhar, de uma atenção. E o trabalho desenvolvido pelo Cachixi aqui no município, por onde os diversos serviços prestados ao município que ele já fez, né, realmente precisa ser valorizado. E a gente fala muito essa questão da valorização da cultura. A gente tem acompanhado toda essa movimentação, estamos acompanhando, vamos continuar acompanhando. Eu acho que uma vez formalizada, né, essa parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia, eu acho que é mais uma vitória, não do Gilcimar, do Cachixi e da Fundação Cultural de Mata de São João, mas da população, do povo de Mata de São João, porque existem algumas situações em que a gente precisa fazer a separação do joio, o joio do trigo. Eu falo isso no que se diz respeito a questões políticas. Eu não vou dizer lamentavelmente, porque tudo que a gente faz, eu tenho essa compreensão de que é política. A partir do momento que nós acordamos na nossa casa, no nosso seio familiar, nós já estamos praticando política. Agora, existe uma diferença entre política e politicagem. Aí é uma seara muito grande que a gente levaria aqui 10 programas ou mais para poder falarmos sobre esse assunto. Mas que fica aqui o discernimento daquilo que realmente é importante para essa questão da fomentação da cultura. Então, eu quero publicamente parabenizar a Fundação Cultural de Mata de São João por esse trabalho, por essa coragem do Gilcimar, do Cachixi, por essa ousadia, né, de romper determinados preconceitos, de quebrar barreiras, né, porque é um salto importante, e o resultado disso, volto a dizer, uma vez formalizada, uma vez concretizada,
essa parceria com a Fundação Cultural, Mata de São João vai ganhar e muito, muito mesmo no que se diz respeito à cultura. Eu tenho uma provocação, a gente é um tração paralelo agora, viu, Renata? Porque eu não sei se deu para você acompanhar o comentário que eu fiz antes do intervalo comercial acerca da questão do São João, que tem tudo a ver com Mata de São João, até o nome tem tudo a ver, Mata de São João, né? E eu falo sempre, porque é uma realidade, eu não sou descobridor da pólvora, mas a gente precisa muitas vezes bater naquele martelo, bater naquele prego para chamar atenção, e aí a gente fala dos poderes públicos também, porque são de fundamental importância nesse processo, que é a questão da manutenção e do resgate da cultura nordestina, que tem a sua expressão máxima, no meu entendimento, a nível de festa, de representatividade, nas épocas, no período de São João, São Pedro, né, e Santo Antônio, que são festas tradicionais. Eu falo da Bahia, mas a gente fala do Nordeste, de uma maneira geral. E o que a gente vem acompanhando durante todo esse tempo, nós estamos aí há 2 anos, né, aproximadamente, sem o São João, sem as festas, por conta da questão da pandemia, e a gente está vendo aqui uma correria muito grande, e os anúncios estão sendo feitos pelas diversas prefeituras, que algumas a gente até entende a situação da questão da arrecadação, né, para o município, de você trazer uma atração que traga um público, né, que se faça presente e que vai movimentar os setores produtivos, os setores econômicos daquele município, daquela localidade. Isso acontece, a gente sabe que nós tínhamos até comentado sobre isso na sexta-feira, de que existem alguns municípios que conseguem arrecadar nas épocas dos festejos juninos, até mais do que conseguem arrecadar durante o ano, né? E a importância dessa festa, né, como sustentabilidade, né, para determinados municípios. Mas nesse processo a gente percebe que, no meu entendimento, e aí eu te peço, se eu estiver falando alguma coisa que não seja nesse contexto, por gentileza me corrija, mas eu vejo um processo de aculturação muito grande quando a cultura nordestina, quando a música, quando as artes, elas são invadidas, no bom sentido, né, por situações em que a questão mercadológica ela se faz muito mais forte do que a própria intenção da manutenção do resgate da cultura. Por que eu digo isso? Eu vou trazer para um meio musical, por exemplo. A gente vê muita prefeitura no interior, e aí eu não sei se a Fundação Cultural participa desse processo, né? A questão da contratação de artistas e de gêneros musicais que não se identificam, não tem nada a ver com a cultura nordestina, obviamente respeitando a todos eles e sabendo que cada um tem o seu espaço. Mas essa questão, como é que a Fundação Cultural do Estado da Bahia enxerga essa situação desse processo envolvendo os segmentos que não têm uma relação direta com... Porque a festa do São João, as festas juninas, a gente sabe, é a tradução, eu acho que a tradição mais espontânea e mais livre do sofrimento e da história do povo nordestino, né? É um capítulo especial, é uma coisa totalmente diferenciada. No nosso entendimento, nós que somos nordestinos, nós percebemos e sentimos isso no nosso dia a dia, as nossas dificuldades, quando a gente sai para buscar um espaço fora do nosso contexto aqui, quando a gente vai para o sul, essa questão do preconceito, do barrismo, enfim, tudo isso está inserido nesse caldeirão, nesse contexto. E aí a gente percebe essa situação. Como é que a Fundação Cultural, Renata, enxerga essa situação? William, é bem interessante a sua questão, a questão que você apresenta aqui, porque, de verdade, a gente está falando de uma manifestação cultural que é importantíssima para nós, enquanto povo, né? E não somente por uma questão econômica, como eu falo, mas por uma questão também de discurso popular, onde o discurso popular consegue alçar os palcos, as televisões, as rádios e transmitir uma mensagem de sujeitos sociais que têm o que dizer muito à sociedade, né? E a gente, então, o São João, por meio das quadrilhas, as letras, como você falou, fala do sofrimento de um histórico específico. Isso nos diz o que nós somos. Não é de hoje, né,
né, essa inversão do lugar da cultura popular no São João. Tem anos que opero, na verdade, nesse sentido. Eu lembro aqui que eu sou relações públicas, né, e há 20 anos eu trabalhei na Petrobras por 10 anos. E trabalhava na área de comunicação institucional da Petrobras, que era responsável pelos patrocínios da empresa, né? E no Nordeste, os patrocínios no São João se voltavam para os festejos juninos. E desde essa época, falando de 20 anos atrás, né, a gente já tinha uma dificuldade porque era uma diretriz da Petrobras naquela época, quando patrocinar festejos tradicionais, numa perspectiva junina. Então, nós já tínhamos naquela época uma dificuldade de fiscalização, vamos dizer assim, por conta dessas interferências. Bom, se passar, eu estou falando de um cenário de 20 anos atrás, acho que nesse sentido a gente só se crescer, a indústria da música, né, a indústria do entretenimento só ganha força com o capital, ganha força à medida que os meios de comunicação também se constituem como um quarto poder. Então, a gente está falando de um cenário que ficou mais acirrado nesse sentido. E quando a gente traz para um tempo histórico presente, né, de uma retomada da cena artística no momento de eleição, então acho que a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente está querendo construir enquanto devir dessa cena pandêmica, né? E acho que deveria sim ser um momento de valorização do ente local, por uma série de questões que não são somente econômicas, mas, sobretudo, econômicas e simbólicas, né? A gente está falando de lugares que tem uma alta produção artística local e que muitas vezes, sabe, até a própria comunidade demanda, às vezes, do seu representante o que ela vê na televisão e tal, e nem dá o devido valor, muitas vezes, ao seu vizinho, que no São João torna-se sanfoneiro e que é o maior, enfim, artista que aquela pessoa poderia conhecer. Sim, então, acho que tem uma dupla incidência assim, de responsabilidade, né? Verdade. Tanto do público, que é o regulador da política, e que precisa ter uma intenção muito desvelada, né, de investir na sua comunidade, nos seus bens culturais, nos bens culturais do seu município, investir na sua capacidade humana. Né? Eu acho que os dirigentes municipais, né, de cultura e prefeitos, obviamente, têm, a princípio, essa missão de se voltar para a sua localidade e enxergá-las como a maior produção de cultura daquele evento. E, obviamente, sim, a interseção, né, a relação com outros artistas é importante, mas que tem algumas questões que precisam ser consideradas. Por exemplo, às vezes a estrutura da cidade, da praça, não tem nem condição de determinadas audiências, né? Uma audiência muito grande. Eu, há alguns anos atrás, por exemplo, num show de Chiclete com Banana em Cachoeira. Como é que uma cidade como Cachoeira, no São João, recepcionaria? Assim, eu não estava no dia, mas aí a ponte travou, e aí trava lá embaixo, chega na BR. É claro, gente. É uma atração que vai demandar uma audiência que, às vezes, nem o patrimônio histórico, né, material da cidade não suporta aquele trânsito. Então, tem algumas questões que, para além do lugar da coerência artística, vamos dizer assim, né, fica muito claro isso. Como um ecossistema ali. Eu acho que a gente está num contexto, especialmente esse ano, de se voltar para o que nós temos de melhor. Nós temos muitas coisas de melhor. A gente está falando de um Estado que é emblemático para falar da história e da cultura do país. Isso não é à toa. Nossas primeiras fusões enquanto povo
aconteceram neste território, né? Foi aqui que os portugueses chegaram, encontraram, trouxeram africanos, encontraram indígenas. E essa primeira interseção se deu neste lugar. É disso que nós temos que falar. É deste lugar que a gente produz conhecimento político, produz canção, produz dramaturgia, produz literatura, produz cinema. Acho que a gente tem muito para falar e o que nós falamos tem muito para fazer significado no que diz respeito à geopolítica mundial. E acho isso, Lino, porque sem nenhuma falsa modéstia a respeito da Bahia e desse encontro que marcou o início desse país, falo isso porque o mundo, e eu estou falando do mundo, obviamente, a gente está num momento emblemático do pensamento político mundial, mas a gente tem visto que a produção da diferença cultural precisa ter lugar no mundo democrático. E a gente tem muito a dizer sobre isso. Do que é produzir diferença cultural e tem passado uma vida, uma história tentando sublimar o conflito. A gente está tentando até sublimar o conflito, apostando na valorização cultural. Nós temos muito a dizer para o Brasil e para o mundo a respeito disso. E quem diz sobre isso para fora são os nossos artistas, são os nossos fazedores de cultura. Então, acho que tem uma questão de um pacto tácito que precisa ser melhor elaborado, talvez, entre nós, no sentido de buscarmos esses modelos civilizatórios que são de baixo para cima e não de cima para baixo. E tudo começa por esse tipo de escolha, né? Então, valorizar. Aqui na Fundação, falando em termos de governo, nós não operamos a política junina. Essa operação fica com a Bahia Tursa, que é uma empresa vinculada à Secretaria de Turismo, né? Então, nós é uma outra dimensão do governo que aporta essa questão das atrações para o São João. Então, eu não saberia dizer agora se determinado artista ou não, quem financiou exatamente, porque não é exatamente da nossa área. Mas a Fundação Cultural, quando opera nestes discursos, no sentido, como o próprio nome diz, de valorizar a cultura, a produção humana, local, as dimensões da identidade e o fazer comunitário. Essa é a nossa bandeira, e acho que é a bandeira de uma Secretaria de Cultura do Estado, como a Bahia, precisa ser assim. Muito bem, fica muito bem claro aí o posicionamento da Fundação Cultural. Renata, deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que estão nos acompanhando através do nosso chat aqui ao vivo. A Joy Morena do Mar, aqui agradecendo a gente, desejando uma excelente terça-feira, um programa abençoado. O meu querido Carlos Alberto Caldas Farias também com a gente aqui, mandando um abraço. Cláudio Silva, bom dia, excelente programa. O Alisson, da banda Made in Roots, avisando aqui, a gente está falando de cultura e eu falando de reggae, viu, Renata? O Alisson dizendo aqui o seguinte: vem aí dia 11 de maio, vamos receber o legado da música do reggae criada por Bob Marley. O Alisson, que é um dos responsáveis aqui pelo dia do reggae aqui em Mata de São João, nos acompanhando, o Alisson da banda Made in Roots. O Joceno, diretamente, J. Seno, diretamente do Espírito Santo, né? Não, o Joceno nos dando bom dia. O Aldrin Lincoln também nos desejando um bom dia. O Jackson do Espírito Santo diz o seguinte, nos cumprimentando. O JC dizendo o seguinte: olha, com relação aos apoios, né, dos artistas. Na teoria, é tão lindo esse apoio aos artistas. Na prática, os incentivos chegam a doer na alma, são muito poucos. A Rose Bárbara também nos dando um bom dia. O Lázaro Silva também nos dando um bom dia. Bom, Renata, com relação, trazendo aqui mais uma vez para o nosso contexto aqui em Mata de São João, existe uma situação de equipamentos. Eu acredito que essa situação não deve acontecer só aqui em Mata de São João.
existem algumas situações de equipamentos que são de propriedade do governo do estado e que estão, digamos assim, sendo subutilizados ou que não estão tendo utilidade para os municípios nesse momento. E aí me parece que a Fundação Cultural, a Fundação Cultural de Mata de São João, me parece que pleiteou ou está em negociação com a Fundação Cultural do Estado da Bahia com relação a um espaço de um colégio antigo que tinha aqui em Mata de São João, para que esse espaço possa ser utilizado pela Fundação Cultural para os seus projetos, para as suas oficinas, enfim. Como é que é esse trâmite? Ou qual é, nesse caso, qual seria a ingerência, se é que tem algum tipo de ingerência por parte da Fundação Cultural do Estado da Bahia, nessa questão do reaproveitamento desse espaço aqui no município, Renata? Bom, nós visitamos o espaço na sexta-feira, de verdade é uma escola estadual que estava desativada, foi solicitada alguns anos atrás pelo município, mas manteve o uso, e então a sociedade aí de Mata de São João viu, né, parece que viu que o prédio ainda não estava sendo utilizado, e tem uma proposta, né, tem uma proposta de ocupação. Então, acho que se existe uma proposta de ocupação, o equipamento está aí para servir a sociedade. Então, parece que o Estado já, pelo que eu sei, o Estado já fez a requisição da devolução, e aí o Estado, por meio da Secretaria de Educação, que é a detentora do prédio, já fez a solicitação de retorno aos ativos do Estado, a gestão do Estado, o prédio da escola aí. E assim que essa sessão essa devolução, né, for regulamentada, nós temos aí a perspectiva de dialogar, portanto, educação, cultura e direitos humanos, para dialogar a respeito do destino do equipamento. Nós falamos direitos humanos porque, por exemplo, o núcleo de extensão do Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador, é no Centro Social Urbano, CSU, que é uma estrutura da Secretaria de Direitos Humanos. Né? Nós também temos prédios, por exemplo, no Centro de Cultura, que é a estrutura da Secretaria de Cultura. Ainda não temos núcleos de extensão operados numa escola desativada, mas uma escola tem toda a planta interna capaz de recepcionar, né, cursos de dança também. Sobretudo a que nós visitamos. É um prédio amplo, tem áreas externas, é um equipamento importante, central, numa rua importante, numa vizinhança tranquila, é uma escola muito bem localizada. E acho que com a finalidade cultural que está sendo vislumbrada para aquele equipamento, é algo muito produtivo para a sociedade de Mata de São João. Então, assim que nós recepcionarmos essa devolução formal, nós vamos confessar internamente, porque se o Estado não tem uso, né, como não estava tendo antes da cessão para a Prefeitura, a própria comunidade de Mata de São João declarou que tem. E tem um projeto muito condizente com o que nós podemos oferecer aqui na Política das Artes, que é a parceria para a implantação deste núcleo de extensão da Escola de Dança, que oferece cursos de dança em diversas áreas, né? A gente está falando de urbanas, de balé clássico, de dança moderna. Então, são destinações importantes que a gente está discutindo aqui. Já reconhece, então essa visita técnica ali foi para a gente apurar essas sensibilidades. Verificamos que o prédio tem uma estrutura capaz de recepcionar um núcleo de extensão, verificamos um lugar que o prédio está situado, verificamos que há um diálogo ainda a ser feito com o poder público municipal para que esse prédio possa retornar ao Estado e o Estado possa, enfim, fazer os convênios, celebrar os convênios pertinentes para o desenvolvimento desse projeto. Então, nós temos todo o interesse aí em Mata de São João, um lugar, como eu falei, estratégico para a região metropolitana de Salvador, no que diz respeito às ações formativas aqui da Escola de Dança,
porque alcança a região metropolitana, mas é distante da realidade da metrópole de Salvador. Sim. É uma outra realidade. Então, para nós é importante também apostar nessa singularidade. Verificamos também a capacidade de articulação aí do companheiro Caxixi, né? Da Fundação de Mata de São João, que também tem uma articulação aí não somente com o campo da dança, mas verificamos também a operação das filarmônicas, a filarmônica aí da fanfarra, né, dos grupos de teatro. A então, quadrilha de São João, a arte, ela é das quadrilhas juninas, né, que tem uma relação que com a sua performance, a quadrilha junina é um organismo muito emblemático, já que a gente está falando de São João, porque aciona aí uma série de tecnologias no campo da cultura, né? Você está falando de dança, de música, de performance, de uma elaboração de um figurino, né? De um figurino que tem um caimento para fazer aquela gira, que precisa de uma tecnologia específica. Você tem a questão da conjuntividade, né? Você tem ali um desdobramento social daquele organismo, que foi outro ponto trazido aqui para você, muito importante, que as filarmônicas, por exemplo, secularmente exercem, né? A gente sabe que as filarmônicas foram os primeiros organismos culturais a fazer diferença no Brasil pós-abolicionista. No Brasil pós-abolição, onde as políticas não estavam sequer, né, lembrando das pessoas que perambulavam depois de feitas libertas as filarmônicas, mas sem produtividade, as filarmônicas eram esses organismos que traziam para perto esses jovens para uma formação musical, mas dali dava um sapato, dava o almoço, dormia na escola um tempo. Então é um apoio que foi um apoio e foi uma política pública, a gente pode falar assim, porque existia de maneira equivalente no país. Voluntária então, mesmo. É uma política pública exercida pela própria comunidade, né, pela própria sociedade. Então, quando a gente pensa na origem social das filarmônicas, a gente vê que a arte, sobretudo aqui no estado da Bahia, sempre esteve vinculada a esse legado afro-brasileiro. E o legado afro-brasileiro passa por essas narrativas da história da escravidão no país, e os organismos sociais atuaram nesse sentido. Então a gente até hoje vê as filarmônicas cumprindo esse papel em sua circunvizinhança, e vimos também, como aí em Mata de São João, que tem uma filarmônica que é secular, foi outro ponto de observação nosso, porque o Centro de Formação em Artes da FUNSEB tem, além do curso de dança, também formação na área de música, formação na área de teatro, e obviamente que podem ser projetos que podem também se materializar aí a partir dessa primeira entrada. A gente quer fazer, e assim, à medida que a sociedade for provocando, a gente vai criar tamanho para apoiar, isso aí não tenha dúvida. Então pelo que a gente pode assegurar, não vou falar segurar, mas o que a gente pode colocar para os queridos amigos ouvintes, internautas que nos acompanham, é que o ambiente para que essa parceria entre a Fundação Cultural de Mata de São João e a Fundação Cultural do Estado da Bahia, o ambiente ele está muito favorável, pelo menos é isso que a gente entende nas palavras da Renata, e a gente assim espera que realmente aconteça, porque com certeza absoluta será uma evolução na nossa cultura aqui de Mata de São João, que precisa ser valorizada assim. Renata, você falou de uma questão, só para a gente finalizar essa entrevista da gente, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria falar com você, eu queria que você colocasse, aqui o JCN, ele fez um questionamento, né, e você tem um ouvinte aqui, um internauta, viu, a Vanessa Dias nos dando bom dia, Renata, e o Císio Lima diz o seguinte: Renata, o edital dos salões de artes visuais da Bahia estava previsto para abril
Estamos em maio e ainda não saiu. Tem alguma previsão para essa publicação? Aí a Flor Franca dizendo aqui, bom dia, obrigado a FUNSEB pelo apoio à cultura de mata de São João. Então, antes de eu entrar na pergunta que eu ia te fazer, você tem como responder aí para o Císio Lima sobre essa questão o edital de salões de artes visuais? Isso. Sim. Obrigada, Císio, pela pergunta. Muito importante. O edital estava previsto para o dia 26 de abril. Nós tivemos uma diferença na tramitação para a Procuradoria Jurídica, mas finalmente a data está marcada, vai ser agora no dia 5 de maio, às 15 horas, o lançamento, na sede do Conselho Estadual de Cultura aqui em Salvador. O Salão de Artes Visuais é um programa lendário da Secretaria de Cultura, existe há 30 anos, nós estamos retomando os salões agora nesse período pós-pandêmico, né? Vamos considerar assim, distribuindo prêmios para artistas visuais por macro-região, né? Então, os artistas eles concorrem entre si, vamos dizer assim, e esse prêmio, os Salões, é um programa extremamente importante para a gente levar os novos nomes das artes visuais da Bahia para a cena nacional e para a cena internacional. Então, é um programa que se articula para além da premiação, que é a última, talvez é uma das últimas ações do programa, mas o programa é antecedido por oficinas temáticas, por seminários. A gente já fez um passeio aí pelas macro-regiões do estado. Então, convido a Císio para o dia 5 de maio acompanhar o lançamento do edital, participar, e te espero na exposição em novembro, no Museu de Arte Moderna, onde a gente vai conhecer os vencedores e conhecer, portanto, essa produção das artes visuais recente, né, assim, da Bahia. Estou bastante ansiosa e feliz com o andamento desse trabalho. Que Lino Santana seja um artista e seja um fomentador cultural e tenha um espetáculo, queira produzir um espetáculo, né? Ele pode, o fomentador desse espetáculo, ele pode buscar diretamente a Fundação Cultural para o apoio, ou ele precisa seguir alguns trâmites, alguns outros caminhos para que isso possa acontecer, no que diz respeito a patrocínio, a apoio, enfim, Renata? No que diz respeito a patrocínio, né, a ações de fomento, sim, a Secretaria de Cultura tem uma política de editais setoriais. O último edital setorial ele ocorreu um ano antes da pandemia, o último certame foi em 2019. Esses projetos foram contratados e nós estamos agora convocando a primeira lista de suplentes. Ou seja, os suplentes dos projetos de 2019, eles foram chamados agora esse ano, né? Então, a linha mais regular de fomento da própria Secretaria de Cultura são os editais setoriais que são elaborados, né, geridos pela Superintendência de Promoção da Cultura. A Fundação Cultural eventualmente lança também tem uma ação de fomento que se chama Calendário das Artes. O último Calendário das Artes que nós fizemos também foi antes da pandemia, numa modelagem distinta da tradicional, porque foi um valor menor, porém nós conseguimos quadruplicar a quantidade de prêmios, e essa decisão veio em função mesmo da necessidade de distribuir recursos no período pandêmico. Então nós achamos que era mais conveniente naquele momento diminuir o valor do prêmio e pulverizar mais as entregas. Logo depois disso, nós aplicamos o recurso da Lei Aldir Blanc, e o Estado da Bahia, só para também dando um panorama desse cenário, que é um assunto que importa a todos nós, o Estado da Bahia recepcionou 110 milhões de reais da Lei Aldir Blanc. Só nós, a Fundação Cultural do Estado da Bahia, executamos 60 milhões, na verdade 58 milhões nós executamos em 2020, e estamos agora na iminência da aprovação da Lei Paulo Gustavo, que o presidente da República tem até amanhã, 4 de maio, para nós derrubarmos esse veto. Ele vetou da vez anterior também, então não é nenhuma novidade para a gente ele ter vetado. Então a gente já sabia que ele ia vetar, a gente tem que agora se mobilizar nossas redes
para derrubar esse veto, assim como fizemos em 2020, e caminharmos com a regulamentação da lei, porque essa não é recurso novo, como ele gosta de dizer, mas é um recurso devido à comunidade cultural, devido porque advém do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, é um recurso que vai chegar no momento de reconstituição da cena artística, muito importante, no momento em que a comunidade artística produziu na pandemia, pensou criticamente, e tem conteúdo para colocar na praça, o público está demandando sociabilidade, então a gente precisa desse recurso para fazer frente à necessidade da sociedade. Então a gente está apostando aí no destravamento do recurso da Lei Paulo Gustavo, para recepcionar a vontade de fazer que você expressou aí, que a gente vê em todo o canto que a gente anda por aí. Né? Foi muito engraçado porque, como nós fizemos essa itinerância para divulgar os salões de artes visuais, nós tivemos com artistas em toda a Bahia, e o alcance da implementação da Lei de Blanc foi algo muito perceptível, muito bonito, alegre da gente ver, como quando o recurso chega, a cultura aparece, né? A gente vê os artistas trabalhando, isso é muito bom, a comunidade consumindo, as pessoas ouvindo músicas novas, os artistas locais tendo protagonismo nos seus fazeres. Nós testemunhamos isso recentemente, fruto da Lei de Blanc. Nós estamos ansiosa para meter a mão nesse recurso novo aí, para fazer esse devir, reconstruir esse tecido social aí, junto com a comunidade cultural, de uma maneira muito assertiva, de uma maneira muito, eu diria, até assim, pragmática, né, de uma maneira muito querente, né, a gente está muito desejante, a sociedade está muito desejante, né, de mostrar o que fez. Que possa realmente atingir a toda a... A gente já tivemos a primeira experiência da Lab, entendemos os meandros da sensibilidade daquele arcabouço legal. Sim. Já está provado que estados e municípios têm habilidade para essa execução. O sistema de cultura ele aconteceu de verdade. O repasse fundo a fundo aconteceu para estados e municípios, o recurso chegou nos artistas, é isso que a gente precisa fazer de novo. O momento pede e a gente está pronto. Continuar alimentando a cultura, né, Renata? Isso é o mais importante de tudo isso, né? Eu acho que é de fundamental importância, e essa conscientização por parte das pessoas que estão envolvidas em todo esse processo. O artista, por sua vez, o produtor cultural, ele precisa ficar atento às oportunidades que vão surgir, e a gente espera que elas se avolumem, né, para que essa cultura realmente possa ser mantida, ela possa ser resgatada, ela possa ser fomentada, porque eu volto a dizer, é preciso sim valorizar a cultura cada vez mais. A cultura, ela nos norteia, ela norteia uma sociedade, e como tal, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser abraçada pelos gestores públicos, né? Precisam voltar esse olhar, debruçar esse olhar nas oportunidades em que a valorização da cultura pode criar para as pessoas, sobretudo aquelas que são menos favorecidas, que muitas vezes não têm oportunidades e que encontram, através da cultura, esse norte, essa valorização para suas vidas, né? Pelo menos é assim que eu enxergo. Eu queria deixar um recado, posso? Sim, claro, deve, por favor. Primeiro eu queria deixar um recado para a comunidade cultural da região metropolitana de Salvador. Nós vamos ter no dia 6 de maio o PGP da região metropolitana, o Programa de Governo Participativo. O PGP é o nome da metodologia que o PT utiliza para construir sua proposta de governo para o próximo candidato. Ou seja, o candidato ao governador Jerônimo Rodrigues está passeando pelos territórios para ouvir as pessoas, né, o candidato e a sua equipe, para ouvir as pessoas, ouvir as demandas, e a partir disso
ele vai formular o plano de governo que ele vai protocolar no TRE. Então, é de suma importância que a comunidade cultural de Mata de São João participe dessa escuta, coloque suas pautas lá. O PGP vai ser no dia 6 de maio agora. De maio está próximo, né? 6 de Daqui maio. 4 dias, 3 dias. Daqui 4 dias, 3 dias, sim. E eu estou aqui procurando agora, estou procurando um lugar aqui no meu celular e não estou encontrando, sabe? Mas vou deixar esse recado com você. Se uma equipe que estiver aí me ouvindo souber, pode botar aí no chat para você dizer depois aí esses dias, mas queria deixar o pessoal, novamente o rádio estava falando, pode seguir aí as redes sociais do governador, do candidato a governador Jerônimo, as redes sociais do PT, dizer que no dia 6 de maio o PGP estará por aí, e eu queria convocar mesmo a comunidade de Mata de São João para participar, deixar seu recado, e assim que a gente constrói política. A gente precisa se predispor isso um pouquinho também. Era esse recado que eu queria deixar, e deixar um abraço enorme, um beijo para os meus colegas que mandaram mensagens aí para você, Vanessa, Jato, Aldri, Rose Bárbara. Eu tenho uma equipe que é muito Aldri, né, galera? A gente consegue. Aldri, exatamente, querido Aldri, também conosco. Eu tenho uma equipe muito competente, e somos nós que. É por conta dela que a gente faz tanto e sublimamos, às vezes, as dificuldades que a gente também enfrenta aqui no desafio do fazer político e do fazer público. Agradecer. E agradecer a você, você e a imprensa de São João. Bom, são 9 horas e 34 minutos. Você antecipou o fechamento do nosso programa. Na realidade, eu ia pedir para você fazer as suas considerações finais, mas eu quero dizer para você, viu, Renata, que eu costumo falar para as pessoas, graças a Deus eu tenho essas oportunidades, que para mim é sempre um aprendizado muito grande. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas do seu nível, do nível de tantas outras que eu fui oportunizado a ter essa experiência, para mim é muito enriquecedor, porque eu, sobretudo, eu olho muito, eu me atenho muito às questões humanas. Eu acho que falta, saindo um pouco desse âmbito, uma opinião mais, trazendo uma coisa mais pessoal, uma reflexão mais pessoal, eu acho que nós estamos atravessando momentos difíceis. Eu acho que a política tem um papel importantíssimo nessa concepção de melhoria da nossa sociedade, né? E a questão da conscientização que eu tanto prego, que eu tanto falo, é porque eu enxergo que é uma real necessidade. E quando a gente conversa com pessoas que têm essa capacidade de compreensão, que tem esse discernimento, que consegue colocar de uma forma muito simples para que as pessoas possam compartilhar dessas ideias e entender, sobretudo, qual é o fundamento, qual é a real necessidade, pode ter certeza que isso me torna uma pessoa muito melhor, porque eu consigo, através da Estúdio TV e Rádio Digital, através dos nossos canais de comunicação, eu consigo levar um pouco desse sentimento para essas pessoas, porque não é um discurso pronto, não é um discurso político, mas é um entendimento, é um sentimento que eu tenho com relação às pessoas, e eu enxergo, volto a dizer, eu enxergo na cultura, na fomentação da cultura, a saída, a educação é a saída, é a solução para os problemas da nossa sociedade. E eu acho que a gente precisa ter mais gente preocupada com a educação, com a cultura, mais gente com essa empatia com a população. Porque o resto é discurso, tem muita falácia, e na prática realmente as coisas são muito mais difíceis de acontecer. Na teoria as coisas acontecem de uma forma quase que instantânea, mas quando nós vamos para a prática, os entraves, a burocracia, aí dificultam sobremaneira, e as pessoas que realmente precisam ser atingidas com essas políticas públicas terminam que elas não chegam com tanta efetividade. Então, eu que agradeço a sua participação aqui, espero ter outras oportunidades para a gente bater esse papo, espero contar com os boletins informativos da Fundação Cultural do Estado da Bahia, formatar essa parceria também entre aqui a Estúdio TV e Rádio Digital, né, Jefferson, entre o programa Conexão News com vocês da Fundação Cultural. Então, eu que agradeço, nossa equipe agradece a você, e nos colocamos à disposição
para qualquer... E agradecer também ao Caxixi, né, que fez essa ponte, o Gilcimar, um cara importantíssimo, já falei aqui do valor do Caxixi em todos os aspectos aqui no nosso município, a importância, a relevância do trabalho que ele vem desenvolvendo juntamente com a sua equipe. E mais uma vez agradecer a você e a Fundação Cultural por esse bate-papo e esperamos aí nos encontrarmos, nos reencontrarmos em breve, viu, Renata? Leon, eu agradeço, assim, suas palavras são muito emblemáticas para nós, porque a gente tem a consciência de que o gestor público ele precisa se comunicar com as pessoas. A sociedade precisa saber o que é que está passando na cabeça daquele cidadão que está ali, daquele gestor que está ali operando em favor dela. E se a gente não pode prescindir de vocês, dos canais, dos jornalistas, dos meios de comunicação. Então, a gente está aqui muito agradecido pela sua oportunidade de fala, de falar com o público de Mata por meio do seu canal, do teu programa. Muito obrigada. E dizer que essa coerência entre discurso e prática é uma coisa que nos afeta muito aqui internamente. A gente reconhece, obviamente, quando a gente está a campo, nós somos talvez a unidade vinculada que mais dialoga com as pessoas por aí, mas está em contato com o público no tete-a-tete, porque nós lidamos com os artistas e ninguém caça a palavra de um artista. Eu não deveria. Então, se a gente que está aqui nesse lugar não se predispor a esse encontro e a falar o que podemos e o que eventualmente não podemos, é disso que se trata, né? Então, a gente está aqui, como gestor público, assegurando um lugar de transparência na intenção, num esforço de positividade, de êxito da política. Então, eu queria te agradecer a Jefferson aí com você, seus colegas de trabalho, dizer que Jamile está comigo aqui, minha assessora de comunicação também. Opa. Vou pedir a ela para mandar os informes para você. Jamile. A gente tem um boletim. E ainda que você não consiga divulgar, porque é muito assunto aí para você tratar, mas você fica sabendo quando vier aqui em Salvador, toma um café com a gente e a gente quer muito estreitar sim, essa comunicação.